Parece-me. Já aparece, doutor, obrigado. Ok. Vamos então, vou agora partilhar então o enunciado do exercício. Já estão a visualizar? Sim. Ok. Então, exercício 4. Temos um perfil que tem esta designação W530-150. Portanto, é soldado, como é mostrado aqui, portanto, com 2 cordões horizontais e 2 cordões verticais, portanto, no topo do perfil e na base, e ainda junto à parte central, à alma do perfil, portanto, com 2 cordões verticais. Características do material e é dada também a espessura do cordão de soldadura, que são 10 milímetros. A força aplicada é uma força F que está aqui aplicada exatamente no centro e a uma distância de 500 milímetros da zona da soldadura. Portanto, a questão é a determinação da força F que eu posso aplicar aqui, de modo a que estes cordões suportem esta solicitação. O perfil, as características geométricas do perfil estão aqui. Portanto, é um perfil de 530-150, 530-150, portanto, 530-150 é este aqui. Estão a ver aqui o retângulo que eu construí? Sim? Sim, senhor. Portanto, temos aqui a área, a altura, 543, a largura BF, 312, a espessura TF, portanto, que é a altura do perfil na zona onde é soldado o cordão horizontal. Portanto, esta zona horizontal do perfil tem esta espessura TF e a parte central, a chamada alma, é dada por TW. Aqui vocês também conseguem ter acesso aos momentos de inércia, I de X e I de Y. Também têm aqui, se repararem, ainda nas características geométricas, o módulo de rigidez, o WX, que é a relação entre o momento de inércia e a distância à linha neutra, e ainda tem o raio de giração, que nós já falámos aqui, quando abordámos a questão da flambagem, da encurvadura e da instabilidade elástica. Portanto, são tudo características do perfil. Portanto, vamos fazer como habitualmente, ou seja, identificar as solicitações, evidentemente do ponto de vista da soldadura, portanto é isso que nos interessa, não nos interessa o que esteja relacionado com o perfil. Portanto, solicitações, tensões. Fazemos para quais das soldaduras primeiro? Para a vertical ou para a horizontal? Temos que fazer para um e para o outro. Podemos começar pelos cordões verticais. Eu vou pôr aqui cordão 1,
cordão 2. E agora nos verticais. 3 e 4. Isto ficou mal aqui. Dois. Oh, está difícil. Agora sim, 2. Ora bem, então o facto de nós termos aqui esta força F aplicada vai originar, evidentemente, toda a gente sabe isto, flexão. Portanto, podemos escrever aqui flexão. Ok? Esta flexão vai ser absorvida por que cordões? O que é que vocês acham? 1 e 2. 1 e 2. E o 3 e 4? O que é que vos parece? Eu acho também. E acha muito bem, Daniel. O 3 e 4 também vão absorver flexão. Portanto, todos eles vão suportar flexão. Podemos dizer, ok, mas principalmente será o 1 e o 2, certo? Mas o 3 e o 4 também vão suportar flexão. Portanto, nós Mas é aqui... negligível essa flexão em 3 e 4? Essa é uma boa questão. Eu diria que, tal como já vimos na aula passada, se vocês tivessem que dimensionar o cordão, o A, devido à complexidade de cálculos, podiam negligenciar a flexão no 3 e no 4. Neste caso, como é pedida a força, os cálculos são mais simples e, portanto, poderão facilmente, digamos assim, considerar o 3 e o 4 Ok. na flexão. Ok? Mais solicitações. O 3 e o 4. Então vão suportar que tipo de tensões? Esforço cortante. Muito bem. Bruno disse muito bem. Esforço cortante. Esforço cortante. 3 e 4. Vou ter que colocar mais acima. Não faz mal. Torção. Vocês acham que há torção? O que é que vos parece? No 3 e no 4. Não. E quanto é que vale o momento torçor? É vezes metade da espessura da parte do meio do perfil. Mais metade. Exato. Como é que é? Qual é a metade? É metade do TW mais metade da espessura do cordão, parece-me a mim. Vezes F. Eu acho que não há momento torcedor porque a força está aplicada no eixo do perfil. Parece. Sim, mas o cordão tem não está posto não está centrado com a figura. Por isso tem momento torcedor. Mas não se anulam os dois. Epá, eu nunca tinha pensado nesta hipótese, confesso. Qual? Que o José está agora a referir.
momento torcedor, desde por haver aqui uma excentricidade até ao eixo, até ao centro do cordão. Ou seja, estamos a falar aqui de 5 milímetros, uma vez que o cordão tem 10, mais metade de TW. O momento de torcer em relação a este eixo. E depois temos o outro momento em relação a este eixo. E como disse muito bem o Daniel, eles vão se anular. E ainda bem que se anulam. Porque realmente não pode haver torção. Portanto, eles vão mesmo anular-se. O professor porque o professor, a torção é necessário um braço e tem de estar desviada do centro do perfil. Sim, mas a questão aqui, como dissem os vossos colegas e muito bem, é que a força está aplicada no centro do perfil, mas os cordões não estão. Estão excentricamente em relação ao eixo vertical. Se só houvesse um cordão vertical, já existiria. Exatamente. Ok. Então, Astor, se não fosse simétrico, considerávamos torção. Essa é uma boa questão. Ou seja, se vocês tivessem aqui uma força aplicada, onde eu estou agora a pôr esta, estão a ver? Exato. Aqui não havia dúvidas. Teríamos mesmo torção. E a distância já teria que ser, ou seja, o E braço por exemplo, seria este. Astor, e se tivéssemos a força onde ela está aplicada e não tivéssemos aquele C, tivéssemos só tipo o C ao contrário. Não tivéssemos o C, o que é que vocês Sim, chamam? C. tipo, são tipo 2 Cs, está a ver? Não, isto é um perfil em I. Pronto, isso, um perfil em I. Se tivéssemos só tipo metade do perfil em I e tivéssemos lá a força, ou seja, se não houvesse metade do perfil. Se tivéssemos um perfil em C, Exato, Ok. e a força estivesse aplicada onde está. tem que desligar aí o microfone, que eu estou a ouvir uma criança. A meu irmão está a ter aulas também, Astor, peço desculpa. Ah, está bem, deixa estar. Portanto, se fosse um perfil em C, aí, se tivesse a força onde eu tenho esta a vermelho, ou onde ela está agora, teríamos sempre torção. Porque o eixo do perfil em C é aqui. Estão a ver? O eixo de simetria do perfil em C é este que eu tracei aqui a vermelho. Estão a ver? Certo. E se Sim. tivéssemos a força preta na mesma? Exato, Aquela força a preto. seja a força Ok. marcada a preto Ok. ou a vermelho, como o perfil em C não tem o eixo de simetria nesta zona, mais ou menos, já teríamos sempre uma excentricidade, Ok. teríamos sempre torção. Professor, e outra Sim. questão, por exemplo, eu não sei se é possível, mas estou só a considerar esta possibilidade, mas agora gostava de saber. E se não tivéssemos o cordão, por exemplo, 3 ou 4, ou se só tivéssemos um cordão ali no centro, já haveria... Aí sim teriam torção. Agora, a questão é saber que resultado é que isso daria, não é? Porque o momento de torção resultante daqui era baixinho, é muito baixo, o braço é pequeno, o braço é muito curto. Não é? Essa é uma questão de milímetros. Isto são 5 milímetros mais não sei quanto é que é o TW, e eu não consigo descer daqui. Eu consigo. O TW vale... Há de valer... 12.7. Portanto, 6 e 5, 11.7 milímetros. Portanto, isto dá um valor irrisório em termos de distância. Não é? Mas sim, em tese, teríamos torção, sim. A resposta é sim. Ok? Ok, Astor. Bom, Não é preciso dizer na frequência que temos torção, mas como elas se anulam, não consideramos. não. Não, aqui digamos, a palavra-chave aqui é que esta força está aplicada no eixo de simetria do perfil. E, atendendo às características, às dimensões que aqui estamos a tratar, podemos desprezar claramente a questão da torção.
Ok. Ok? Agora, e em termos de tensões? Portanto, já analisamos as solicitações, agora temos que fazer a análise para as tensões. Portanto, a tensão, devido à flexão, qual é a tensão? Sigma P. Sigma P. Muito bem. E E vamos ter tal L e tal P. tal L e tal P, tal L onde? Tal P onde? Bom, Tal esta, P em 1 e 2 e tal L em 3 e 4. mas ainda não colocamos aqui essa solicitação, tal P. Ah, ok. Ah, Mas ok. essa é uma discussão que também podemos ter. Em tese, novamente, teríamos tal P. Em que cordões? Mas já vamos falar disso. Bom, agora 1 e sigma 2, P. penso eu. Exatamente, vamos falar disso. Portanto, a seguir, esforço cortante 3 e 4, que tipo de tensões é que origina? Tensão de corte, desde logo. E agora, a tensão de corte é tal L ou tal P? Em 3 e Tal 4 é tal. Tal L, tal L. Tal L, já ninguém tem dúvidas, portanto, é na direção do comprimento, portanto será tal L. Agora a questão que o Tiago levantou do tal P. Efetivamente nós, como eu já vos disse, basta termos uma força aplicada para, e se tivermos cordões uns horizontais e outros verticais, vamos ter tal P num deles, ou em mais, não é? Portanto, em tese, nós teríamos aqui tal P nos cordões 1 e 2. A questão aqui é que é o tal problema que eu já referi várias vezes. Portanto, a tensão de corte, que é calculada, tal P, através da relação entre a força e a área, é uma tensão muito, muito, muito inferior à tensão devido à flexão. Portanto, em termos de solicitações nos cordões, é evidente que a flexão é muito mais importante do que o corte nos cordões 1 e 2. E, portanto, podemos desprezar esta tensão de corte tal P, sem cometermos um erro significativo. Ok? Portanto, basicamente, aquilo que nós temos será uma tensão, vou pôr aqui o estado de tensões nos cordões, uma tensão normal ao plano da garganta, portanto eu estou a representá-la aqui, esta força que eu estou a marcar, esta tensão é uma tensão sigma P, portanto perpendicular ao plano se quiserem, do desenho. E depois temos também esta tensão nos cordões verticais e nestes ainda temos a tensão de corte. Peço desculpa que isto não está a sair bem. Segunda tentativa. Ok. Portanto, tal L. E a vermelho, sigma P. Ok? Então agora vamos ter que calcular estas tensões. Portanto, tensão sigma P será igual ao momento fletor vezes a distância à linha neutra
a dividir pelo momento de inércia. I de x. E como é que eu calculo a tensão de corte tal L? Ó, setor, só uma coisa. Diga. O setor no cordão 1 e 2 não considerou o tal P porque considerou que a flexão é mais notória aí do que propriamente os... Sim. Pronto, mas sim. nós não podíamos assumir o mesmo princípio para os cordões 3 e 4 para o sigma P, porque aí o corte é muito mais notório do que a flexão. Sim. Mas eu tenho os cálculos feitos para um caso e para o outro. E depois no Ok, final mas por podemos... exemplo, numa frequência, se eu aí decidisse ignorar o sigma P nos cordões 3 e 4, estaria errado? Não, desde que você justificasse, não. Ok, ok. Tem é que justificar. Como também não está errado se você, na frequência, considerar aqui tal P. Não está errado, de modo nenhum. Ok, Agora tem é que justificar as vossas opções. Mas se Ok, quisessem ok. considerar aqui nos cordões 1 e 2 também tal P, também o poderiam fazer. ok. Então, a tensão de corte tal L, como é que eu calculo? Seria F sobre 2AL ou não? Não, é a tal questão... É o momento torcedor, vezes Rho. Não. Isso é torção. Isso é torção. Não, é a fórmula de Zuravsky. Os tais 3 Ah. meios. Os 3 meios. 3 meios vezes F sobre a área. Sim, eu não percebi. Quando é que se usa essa fórmula mesmo? Quando tem flexão. Para calcular a tensão de corte na flexão. Ok. E no caso dos cordões de soldadura no sentido vertical, tal L, na flexão, o cálculo de uma forma ou de outra dá resultados bastante diferentes. Portanto, sobre a área. Portanto, é aquela questão que eu já referi que o perfil das tensões, se eu consigo fazer aqui, o perfil das tensões, estão aqui a verde, é qualquer coisa como isto. Ok? Portanto, aqui a tensão máxima, que é dada por esta equação. Se vocês usarem outro perfil, este, em que aqui a tensão é dada por F sobre A, portanto, em que vocês consideram que o perfil de tensões é constante, o erro que cometem é o erro que é dado aqui por esta diferença. Estão a ver? Ok. Portanto, entre assumir um perfil parabólico ou linear, temos uma diferença que se traduz aqui nesta questão deste erro. Isto é tanto mais importante quanto maior, mais alto for o retângulo que nós estejamos a analisar. Portanto, no caso da soldadura, é crítico porque os cordões são muito mais compridos do que largos. Ok, e aí a área vai ser a área dos 2 cordões ou só de um? Sempre, a área tem que ser a área dos A área dois dos cordões. dois. Sim. Como no caso anterior, o momento de inércia tem que ser o momento de inércia dos 4, se quiser. Sim, ok. E se tiverem desprezado o 3 e 4, teria que ser a área só do 1 e do 2. Então podíamos já meter que a área era 2AL. Sim. Ok. Neste caso, sim, 2AL, certo. Então, daquela forma, do tal irá ficar 3 meios vezes F sobre 2A, sendo A a área. Não, esta área que aqui está é a área dos cordões verticais. Certo, tem de ser 2 vezes porque são 2. Não, eu estou a considerar a área conjunta. Se quiser discriminar, tem que ser 2 vezes A vezes L. Okay. Não sei se me fiz entender.
O A que eu considerei aqui é a área disto, destes cordões. Certo? Então, sendo a área desses cordões não devia ser 2A? O setor está a considerar a área dos dois já. Se vocês considerarem o A1 a área de um cordão, sim. Eu estou a considerar a área A a área dos dois. Pronto, ok. O A maiúsculo. Eu estou a dizer que o A é igual a 2 vezes A vezes L. Certo? Ok. Isso é uma questão de terminologia. Ok? Ó, setor, o setor já meteu a gravar a aula? Já. Você Ok, chegou atrasado? Sim, sim. Já meti a gravar. Ok, mais questões, mais dúvidas? Digam. Agora, temos que calcular, fazer os cálculos. Portanto, quanto é que vale o lumen defletor? F vezes 500. F vezes... Sem ser por assim, ser por assim. F vezes quanto? 500. 500. Portanto, isto em Newton milímetro. Ok. Agora, o Y máximo. Quanto é que vale o Y máximo? Já 281,5. 280? E 1,5. 281,5. Como é que você Uh, obteve este valor? Equivale a metade do D mais 10 milímetros respectivamente à espessura do cordão. Então o D é quanto? Quanto é que é o D? 543, segundo a tabela que o professor tem em baixo. 543 a dividir por 2 dá? 543 a dividir por 2 271,5. mais 10. É isto? Sim. Foi isto, Bruno? Quanto é que isto dá? 281,5. Assim? Sim, deve ser, eu não consigo ver É isso, doutor, é isso. as imagens, mas é isso. €281,5. Então, ó setor, desculpa lá. Diga, diga. Neste caso, como nós fizemos também no exercício da última aula, não devíamos adicionar 2 vezes o 10, porque está em cima e em baixo. Tipo, a espessura é contada 2 vezes por cada 2 cordões. Mas eu quero calcular a distância à linha neutra, ou Y. Sim. Ou E seja, a distância é distância igual em cima e em baixo. daqui a aqui. Isto é o Y. Ah, Então, ok, é só de um lado. Yeah. exatamente, é só de um lado. Portanto, se daqui até aqui é metade disto, só temos que acrescentar depois 10. Isso que está a dizer, quem é que está a falar? Era eu, Lucas. É o? Foi o Lucas. Não aparece aqui. Não aparece aqui o seu nome. Eu já reconheci a voz. Lucas, essa questão, nós agora vamos, quando fizermos o cálculo dos momentos de inércia, é que temos que entrar com esse raciocínio. Ah, ok. Porque a altura do retângulo maior é justamente isso que acabou de dizer. É a altura D mais 2A. Era isso então. É. Agora, como aqui é só a linha neutra, é a metade de D mais 10. Sim. Desculpa. Não tem mal, diga sempre. Então, momento de inércia. Aqui a maneira mais fácil é utilizar o Método quadrado maior menos o quadrado menor. o retângulo maior menos o retângulo menor. Exatamente. Ou seja, como é que eu vou aqui escolher uma cor? Olha se se consegue ver esta.
Portanto, é este retângulo. Ui. É este retângulo amarelo menos o retângulo a castanho. Certo? O I, portanto, será igual a a altura D é quanto? 543, não é? 543 mais 20 ao cubo, certo? Sim ou não? Sim, senhor. E a base é quanto? Quanto é que é o BF? Não conseguem ver? 312, professor. 212. 300. 312 vezes a dividir por 12 menos, e agora o retângulo castanho. Continua a ser 312 vezes o D, quanto é que é? 543 ao cubo sobre 12. Certo? É isto? Está completo ou não? O setor está a fazer, quer saber a inércia aqui dos cordões. Certo. Ok. Mas acha que está bem? Eu acho que sim, mas não sei. Professor, não é... Não tenho a certeza. O professor há um bocado estava a falar nessa questão. Se considerarmos a flexão também nos cordões 3 e 4, temos que considerar aqui também, não é? É isso mesmo. Portanto, isto está bem, mas está incompleto. Portanto, se nós estamos a considerar a tensão σp de todos os cordões de inércia, de todos os cordões de soldadura, horizontais e verticais, também temos que acrescentar aqui a inércia dos cordões verticais. Em relação aos horizontais, vocês já sabem, como estão longe, estão a uma determinada distância da linha neutra, que é o X, neste caso, o eixo do X, têm que aplicar o teorema dos eixos paralelos, que neste caso é mais facilmente resolúvel pelo método dos retângulos, em que ambos os retângulos, amarelo e castanho, têm o centro de massa coincidente com o eixo, com a linha neutra. Em relação aos verticais, portanto, os verticais, eles têm, quer o 3, quer o 4, o centro de massa coincide com o eixo do X, portanto, não têm que aplicar o teorema dos eixos paralelos, neste caso. Portanto, é apenas BH ao cubo sobre 12. Duas vezes, claro, porque são dois cordões. Portanto, tem que multiplicar por 2. Eu vou fazer de outra maneira, portanto, vou passar para a outra linha. Mais, multiplicar por 2. Quanto é que é o B? Qual é a largura deste momento de inércia, dos cordões verticais? Quem é que... Qual é que é o quê, professor? A largura, a equação de um retângulo é BH ao cubo sobre 12. Sim. Quanto é que vale o B neste caso? Para os cordões 3 e 4. 10, vale 10. Exatamente. Quem é que disse 10? Foi o Fábio. Fábio, muito bem. 10 vezes a largura, a altura. Quanto é que é o H? Será D menos 2 vezes TF. Muito bem. E, portanto, estamos a falar de 543 menos 2 vezes TF, que já vimos quanto é que era.
Quem é que me ajuda? 20,3. Muito obrigado. 20,3. Portanto, 2 vezes 20,3. Tudo isto ao cubo. Não me enganei, para não? Portanto, à altura retiramos a espessura. Exatamente. 2 vezes, que é em cima e em baixo, para ficar com a altura do cordão. Tudo isto ao cubo. É isto mesmo. É dividir por 12. Falta sobre 12, doutor. Exatamente. Falta sobre 12. Muito bem, Fábio. É isto. Agora sim está completo. Certo? Ok. Eu depois a seguir, posso-vos dar os valores noutra página, que senão aqui fica muita confusão. Agora, falta ainda, falta a tensão de corte. Tal L. Enfim, também já não tem nada que saber. Sabemos que a força é cógnita e o A já aqui está discriminado. Portanto, a tensão de corte tal L será igual a 3 meios vezes F a dividir por 2 vezes 10 vezes o L. O L é novamente esta equação que acabámos de fazer, não é? Os tais 543 menos 2 vezes 20,3. É isso, não é? 543 menos 2 vezes 20,3. A ver se eu consigo fazer isto bem. Isto é assim, tudo entre parênteses. Isto é tudo denominador. Vocês têm que ter muito cuidado aí com as máquinas de calcular, porque se não fazem isto, depois dá erro. Vejam lá, confiram lá isso. Está bem? Sim? Ok. Questões, dúvidas? Em relação a esta parte. Agora vou ter que sair daqui e vou ter que perder estes esquemas todos. Doutor, Diga. aqui no tal L, a área... Neste último cálculo. Sim. A área é a área do quê? Do cordão de soldadura. Dos dois. Dos 3 horizontais? E 4. Não. Do 3 e 4. 3 e 4. Ok. O tal L, Que é o 2 esforço, vezes... só está a exercer, devido ao esforço cortante, no 3 e no 4. Ok, sim. Portanto, é só sobre estes que temos que incidir o cálculo da geometria, da área neste caso. Okay. Sim, ok, já percebi isto. Ok, obrigado. Mais questões? Ok, então eu vou limpar. Sim? 1, 2. Sim, setor, pode limpar. Já está. Agora vou... Não sei se calhar é melhor fazer aqui. Para entrarmos com os resultados. Onde é que eu tenho isto? Eu vou passar aqui para... Tenho que sair daqui primeiro. Ora, onde é que eu tenho aqui os cálculos? Isto está a demorar um bocadinho a carregar. Ora bem, então, vou pôr aqui.
Então, em relação à tensão sigma P, é igual a o momento fletor é 500F vezes, não sei se eu tenho aqui o cálculo, não, tenho isto tudo. Não tenho o cálculo do momento da distância à linha neutra, do Y. A distância à linha neutra. O Stuff fez aí? Mas não cheguei a fazer o cálculo. Quanto é que dava? Acho que Era dava 543 a dividir por 2. 281, não era? 281,5. 281,5. É isto, não é? A dividir por os momentos de inércia dá 6, 8, 8, 4, 6, 1, 7, 9, 6,4. Portanto, dava 2,04 vezes 10 elevado a menos 4. F. Portanto, isto em Newton por milímetro quadrado. Este é o valor do sigma. O tau L deu-me 1,49 vezes 10 elevado a menos 4. F. 49. Isto também em Newton por milímetro quadrado. Portanto, sempre em função de F. Portanto, tau L, sigma P, eu considerei o beta igual a 0,8 e o YM igual a 1,25. E ainda... Nós no teste consideramos sempre estes valores de beta e de YM, certo? Não, não, não. O beta tem que o calcular. Tem que ir à tabela calcular. Porque vocês podem ter outra tensão de cedência. Portanto, para 300 megapascal. Ok. A minha equação de dimensionamento. Portanto, a tensão sigma equivalente será igual... Eu não consigo pôr aqui, escrever aqui a raiz quadrada disto. Não. Vou pôr aqui só o resultado. 3,30 vezes 10 elevado a menos 4. F.
menor que 300 a dividir por 0,8 vezes 1,25. Ui, fiz a asneira. Não, fiz a asneira. Sim, diga. Como nós temos tensão, não sei qual o doutor utilizei para a tensão de distância de 300 megapascais, 0,87. Isso, em relação à solução que o professor tem aí de 765 kN, a mim deu-me 836. Já vamos ver isso. A minha deu-me 910. Esta solução aqui é para os cordões verticais só absorverem, suportarem tensões de corte. Ok. Então o que eu queria fazer aqui era a tal tensão. Sigma equivalente igual 3,30 vezes 10 elevado a menos 4. F menor que 300, novamente a escrever, 0,8 vezes 1,25. Portanto, aqui vem F menor, com os meus cálculos, deu-me 910, 124 Newton. Pois, a mim bastou mudar o 0,80, o beta para 0,87 e diferencia logo. Deu-lhe 800 e tal? 836 aqui no newtons. E você fez esse beta com interpolação? Sim. Para os 300? Sim. Uhum. Agora diga-me lá quanto é que dá o beta? Quanto é que usou o beta? 0, quê? 87. ...837 kN. Me deu. É isso? Pronto, é isso, porque é 836,89. Com beta igual a 0,87, F menor 836,896 Newton. Ok, se nós fizermos com os tais, outra opção, portanto, se desprezarmos a flexão nos cordões verticais, o F é menor que 764 761.
Portanto, esta é outra opção. E é esta que dá aqui nas soluções. A grande vantagem desta questão se nós desprezarmos determinado esforço é que ficamos sempre do lado da segurança, não é? Agora, para otimizar o projeto, é evidente que devemos considerar sempre tudo. Portanto, passaríamos de 765 para 910. Ok? Questões, dúvidas? Não há? Pastor, eu tenho uma dúvida. Diga. Desculpa. Era só para saber como é que foi onde foi buscar o beta. Como é que calculou? O beta é a tal tabela que tem nos acetatos, no PDF. Na página, salvo erro, 23. Certo, mas onde é que diz a classe do aço aqui no exercício? É através da tensão de cedência. Essa tabela, em função da tensão de cedência, vocês obtêm um determinado valor do beta. Vocês têm lá um exemplo que diz qualquer coisa do género para uma tensão de cedência de 275, tem um beta de 0,8. A norma que lá está é um S 275, por exemplo. Significa que esse 275 está relacionado com a tensão de cedência. E, portanto, a partir dessa tensão de cedência, vocês entram no quadro, nessa tabela, e fazem uma interpolação para determinar o valor de beta. Ok, certo. Pastor, a minha dúvida era relativamente àquela fórmula do Tauel. Eu não percebi bem porque é que se aplicava o 3 meios. Os 3 meios têm a ver com o facto de que na flexão devemos utilizar a fórmula de Zurawski. E para um retângulo, essa fórmula de Zurawski é tal igual a 3 meios da força a dividir pela área. Portanto, para nós calcularmos os esforços de corte, as tensões de corte, na flexão, quando temos flexão transversal, ou seja, simultaneamente temos um momento fletor e um esforço cortante, o modo correto de determinar a tensão de corte é através dessa equação, dessa fórmula de Zurawski, que no caso particular de um retângulo, assume essa fórmula. Os tais 3 meios, vezes a força, é dividir pela área, em vez de ser simplesmente a força a dividir pela área. Então é só quando é um triângulo, um retângulo é que... Essa fórmula só é válida para um retângulo. Se tiverem um círculo é diferente. E nós também falámos nessa equação, por exemplo, no caso do círculo. Claro que aqui vocês não têm cordões com geometria de um círculo. Portanto, aqui não se aplica essa equação. E também há essa equação para um triângulo, por exemplo. Enfim, são cálculos para geometrias mais conhecidas, digamos assim. Retângulo, círculo, triângulo. Essas formas são conhecidas. Portanto, digamos que no caso de um retângulo, vocês têm que multiplicar por 1,5. É a força a dividir pela área e depois acrescentam, se quiserem, mais 50%. Digamos um coeficiente de segurança, 1,5. Que será o erro que se comete quando nós estamos a considerar a distribuição linear da tensão, que é o que se faz quando fazemos um cálculo da força a dividir pela área. Ok? Como é que se chamava a forma? É a forma que... Zurawski. Ok. Nós falámos disso em resistência dos materiais. No caso das soldaduras, é crítico porque os cordões são sempre
mais compridos, normalmente, do que largos. Ok, senhor. E, Obrigado. portanto, aí nós estamos a cometer um erro. Eu só que faço aqui aquele exemplo que eu dei de um retângulo. E a fórmula de Zuravsky é qualquer coisa como isto. Vamos ver se eu consigo fazer aqui o desenho. Tenho que vir aqui bater. É isto. Agora aqui em cima, nesta face mais pequena, dá qualquer coisa assim. Aqui deste lado volta a aumentar. Por isso é que, por exemplo, o tal P, na parte mais, no lado da espessura, se quiserem, na zona do A, o erro que nós cometemos é mínimo, não é? Porque esta altura, estão-me a ouvir bem? Está aqui com cortes. Está aqui com cortes a minha internet. Portanto, agora na parte maior, no lado do comprimento, o erro ainda é substancial. Isto é mais ou menos assim o perfil das tensões. Ok? Isto é quando nós temos flexão transversal. Portanto, simultaneamente, momento fletor e esforço cortante. Ok? Ou seja, o erro que cometemos aqui é mínimo, aqui pode ser importante. Por isso é que aqui devem afetar os tais 3 meios. A força a dividir pela área. Ok? Mais questões? Então, vamos passar agora para o exercício 5. Vou apagar aqui este esquema. Posso? Posso apagar? Então, exercício 5. Está aí a chegar. É este. Então, isto é para vocês fazerem aí no lugar. Portanto, temos uma força de 210 kN, aplicada aqui na extremidade de um perfil UPN 120. E tem o comprimento é 200 mm, a força aplicada verticalmente é o valor de 210, material, tensão limite de elasticidade 300 MPa e, portanto, temos esta força aplicada a 400 mm de distância da chapa. Os 200 mm é esta distância aqui, é o comprimento do cordão. Ui. Vou fazer isto com mais fininho. $200 mm.
Portanto, o que se pretende aqui é calcular o A. Ó, setor, Sim. essa vista da esquerda é que perspectiva? Aqui? Sim. Aqui é a vista de uma planta. Vista de cima. A da direita é a vista daqui. Quando você visualiza daqui, vai obter esta vista. Ok? Tem que começar pela análise das solicitações. Setor, Sim. na vista da direita, a força está aplicada aonde? Aqui no eixo de simetria. No eixo de simetria, ok. Aqui assim. Ok, setor, obrigado. Então, qual é que é a solicitação a que vai estar sujeito, ou que vão estar sujeitos os cordões? O que é que vocês acham? Flexão, torção. Flexão e torção. E corte. O que é que vocês acham? Setor, o cordão é triangular ou é retangular? O cordão é triangular. Só que aquilo que nós vemos do topo é a representação do plano da garganta, se quiser. Certo? Mas ele é triangular. Portanto, o perfil está aqui montado e depois é feito o cordão de um lado ao outro, com esta geometria na secção transversal. Mas visto de cima, é retangular, não é? Você vê um retângulo. Sim, sim. Acho que não há esforços cortantes, professor. Há esforços cortantes, pois. Tem uma força aplicada a P, há esforços cortantes. Pode dizer-me assim, mas pode ser desprezado. Ok. Isso. Agora, aqui a questão-chave é os outros momentos. O que é que vocês têm? Flexão e torção. Ou seja, qual é que vai ser a principal solicitação que vocês vão ter aqui nestes cordões horizontais? Momento fletor. Ou seja, dança normal. Penso que seja a principal. Eu acho que é torção, setor. Já temos duas opiniões. O Bruno diz que é flexão, o Tiago diz que é torção. Temos os dois, de facto, mas acho que vai ser mais notório, vai ser torção. Eu acho que é a flexão porque o braço da flexão é bastante maior que o da torção. Enquanto que... Acho que pelo contrário, a flexão é tipo aquele espacinho pequenininho. Tipo, entre aquele centro, entre aquele eixo ali e tipo o cordão. Agora a torção vai ter um braço muito maior. Eu acho que o da flexão não é os 400 milímetros.
Não, acho que não. Eu acho que é 400 milímetros. Quem é que falou agora? Pedro Garcia. Acha que os 400 milímetros são da torção ou da flexão? Da seleção. Flexão. Mais opiniões? Os 400 são da torção. Está empatado isto. 2-2. É só para... 4, que nem será 400, será 400 mais metade do comprimento do cordão. Mais 100. Bem visto. E isso é para Exatamente. torção ou flexão? Torção. Torção. Você é dos... Quem é que está a falar? José Marques. José Marques. Já apareceu aqui o seu nome, sim. É uma bela discussão. Vamos lá discutir esta questão. Concordo com o José, pá. Imaginem que esta força P... Dou razão ao Tiago, passa a ser 3 para 1. Dou razão ao Tiago e ao José. Porque eu acho que é porque em relação aos cordões, eu estava a ver em relação à viga. Pois essa é que é a questão. Em relação ao perfil, não há dúvida que é flexão. Nenhuma. Que é flexão. Outra coisa diferente é em relação aos cordões. Pois tem que ser sempre em relação ao cordão. Exatamente. Tens razão, Tiago. Eu sei, pá. Tem razão o Tiago e o Pedro. E o Pedro não, o José. Eu não. Senhor José. Senhor José. E, efetivamente, vocês têm aqui nos cordões torção. Ou seja, vocês vão ter torção em relação a este eixo longitudinal aqui. Como alguém disse, acho que foi o José, que é os tais 400 mais os 100. É em relação a este eixo longitudinal que vocês vão ter torção. E a maneira mais fácil de ver isto, porventura, é pensarem que o plano em que atua a força e o plano da garganta do cordão, ou os cordões, se quiserem, é exatamente o mesmo. E, portanto, quando aplicam aqui esta força, isto tende a rodar tudo em torno deste eixo. Certo? E, portanto, vão ter aqui uma torção. A flexão existe, é um facto, mas é aqui no perfil. Agora, aqui nos cordões de soldadura, se pensarmos que tem aqui um eixo de simetria neste ponto, é exatamente em relação a este eixo que vocês vão ter a torção. Imaginem que esta força P, que está aqui, que era uma força que estava a aplicar verticalmente. Em vez de, verticalmente quer dizer, perpendicularmente a este plano, ou seja, alguns aqui. E, portanto, nós estamos a ver a força daqui, ou seja, é um mais, com aquela notação que eu costumo fazer. Certo? Portanto, esqueçam isto. Considerem só uma força aqui vertical. Ou seja, empurrar no vosso ecrã. Aí teríamos flexão. Estão a ver a diferença? Em torno deste eixo. Ok? E o braço seria isto tudo, claro. Agora, a força atuando no próprio plano, o que nós estamos aqui a ter é uma rotação. Uma vez que elas estão no mesmo plano, em torno deste eixo. Ou seja, uma torção. E qual é que é a tensão que daqui decorre? Se é torção, é uma tensão de corte. E é tal P ou tal L? Tal P. Portanto, vamos ter aqui tal P? Sim. Está toda a gente de acordo? Portanto, vocês acham que esta força, que este momento torsor atua no sentido... Vocês acham que este momento torsor, que eu acabei agora aqui de desenhar, aqui,
vai originar aqui uma força neste sentido, uma tensão neste sentido. Eu acho que não. O sentido é do comprimento. Certo? Torção neste sentido. Neste sentido é tau L. E aqui a mesma coisa. Tau L. O tau P, que também existe, se quiserem, é originado diretamente por esta força P, que atua nesta direção. Mas que nós podemos desprezar. Portanto, em rigor, se quiserem, temos torção, ou seja, tau L, e temos corte, tau P. Podemos considerar, neste caso, igual a 0. Porque nós queremos dimensionar o cordão, portanto, ter mais esta equação ali no dimensionamento é complicar o cálculo. E não justifica. Por causa de meia dúzia de newtons. Ou newtons por milímetro quadrado. Ok? Portanto, como é que eu calculo a tensão tau L? Digam-me lá. Não é do 3 meios FA, F sobre A. Não, neste caso é torção, deve ser um momento fletor vezes o ρ dividido pelo... Deve ser sim, momento torsor, T vezes Sim. ρ, exatamente, a dividir por J. Tem a torção, tem que ter sempre um momento torsor. Portanto, a tensão Sim, tem razão. tem que ser obtida a partir deste resultado. Ok? Então vamos lá calcular isso. Então, Astor, por exemplo, o tau P é que seria por esses 3 meios F sobre A. Não. Mas não Nem- temos também flexão. Não, vocês não têm a flexão nos cordões. Eu pensava que tinha ouvido a Astor a dizer no início que tínhamos flexão. Não, temos flexão no perfil, Sim, era aquela... Ok. não nos cordões. Sim. Os cordões aqui vão suportar o momento torsor. Eles tendem a rodar, tendem a suportar esta solicitação de torção neste eixo. Portanto, temos aqui o eixo dos Y, temos aqui o eixo dos... Sei lá, pode ser aqui. Isto não se vê nada. Não há flexão porque a força está a atuar no plano da garganta. Exatamente. Sim, eu estava a confundir. Exatamente. Pois é, quando se olha e o professor diz aqui no perfil, na imagem da direita, e o professor diz que a força é aplicada no eixo, tende a dar a indicação que há flexão, mas como o eixo do plano da garganta, realmente não há. É exatamente isso. Portanto, elas estão no mesmo plano da garganta. A força está no mesmo plano da garganta dos cordões. Astor, Sim. posso só explicar outra vez, que eu ainda não percebi muito bem, porque é que nós consideramos o tau P igual a 0? Porque é que nós podemos anular, neste caso? Porque o tau P é calculado através da divisão entre a força e a área. E, normalmente, estas tensões, devido aos esforços cortantes, dão muito inferiores às tensões que decorrem do momento torsor e do momento fletor. E, portanto, quando temos que fazer cálculos complexos, como é o caso aqui, temos que determinar o A, a nossa incógnita é o A,
E, portanto, efetivamente, nós temos uma tensão de corte ao pi, mas atendendo à complexidade dos cálculos, podemos desprezá-la, uma vez que o erro que cometemos é relativamente pequeno. Ok? E, portanto, não vale a pena nós estamos a pensar em fazer o cálculo que também com tal P. Embora, em rigor, esta tensão existe. Agora dá um valor muito pequeno. Não compensa o trabalho que se tem com o que nós daí podemos retirar em termos de cálculo. Esta tensão aqui, o cálculo do J, nomeadamente, já chega para complicar aqui o cálculo. Vamos lá fazer isso. Isto aqui uma pessoa assume tanta coisa, setor, que já nem sabe o que é que sabe considerar zero ou não. Pois isto, a engenharia não é fácil. Isto não é A mais 1 igual a 2. Tiago, tens de fé em Deus, pá. Estás no sítio errado. Temos que fazer sempre, colocar hipóteses, fazer estimativas. Isto não é fácil. Mas aqui na pior das hipóteses falharmos, temos zero no exercício. Na vida real falhamos, vai a casa abaixo. Também é bem visto. Se não tiveres lá dentro é menos mal. Então, como é que calculam aqui o valor? Quanto é que vale o T, o momento torcedor? Era como o José tinha dito, era a força vezes 400 mais 100. Força vezes Aquela distância é 100, não é? 400. É. Portanto, 210 vezes 500, não é? Sim. Isto dá... Quanto é que isto dá? Vocês fazem o cálculo. 105 milhões. Newton milímetro. Ou 105 mil Newton, kilonewton milímetro. Vocês ainda estão a ver aqui o retângulo? Sim. Portanto, 105 vezes 10 à sexta, não é? Sim, Newton milímetro. Força, uma questão. O rho aqui será metade da largura da chapa mais a espessura do cordão? O rho aqui, metade da espessura, está a falar aqui desta? Isto Sim. é um perfil UPM 120, portanto aqui esta distância, daqui até aqui, esta distância são 120 milímetros. Então o nosso rho será 60 mais A, certo? Exatamente, 60 mais A. Ok.
Então o Rho é igual a 120 mais A. Portanto, por causa destes A's é que isto tudo depois vai dar um cálculo complexo. E por isso é que nós devemos desprezar este tal P. Setor é 60, não é 120. É toda a razão. Já agora, o momento de inércia polar já não será a mesma AB ou Q sobre 12? Ui, coisa linda que eu fiz. Tá bom. O momento de inércia polar, o J, Sim, exato. igual a quê? Não é igual ao AB ao cubo sobre 12. Não. Não. Quem é que sabe como é que nós calculamos o momento de inércia polar aqui neste caso? O que é que eu queria? Eu queria escrever aqui o Rho. Porque o Fábio disse muito bem que não era igual a 120, é 60, ou se quiserem 120 sobre 2, mais A. Perdão. Assim. Ora, isto é uma bela questão. Quanto é que vale o... Como é que eu calculo o J aqui? É que o J, que nós estamos habituados a usar aqui, é para secções transversais circulares, não é? Em que o I, ou o J, se quiserem, nestes casos, é igual a π vezes diâmetro à quarta sobre 32. O problema é que nós não temos aqui uma secção transversal circular e, portanto, não podemos usar este J. Qual é a Setor, acho que alternativa? não é BH sobre 12 vezes H ao quadrado mais B ao quadrado. Mais B ao quadrado. Não sei, essa equação vem de onde? Nós usávamos isto lá em Turim, para calcular os momentos. Não, nós usávamos em Turim. Penso que é isso, porque é I de X mais I de Y. Sim, acho que vem daí. Exatamente, era isso que eu ia fazer. Eu não sei se dá isso exatamente, mas... Dá, porque assim está a multiplicar por um lado pela base ao quadrado e por outra pela altura. Nós lá usávamos logo diretamente. É exatamente isto. Portanto, vocês têm que calcular o momento de inércia em relação ao eixo X e depois em relação ao eixo Y. O J é sempre a soma dos dois. É assim que vocês têm que fazer o cálculo. É a maneira mais fácil. Ok, vamos lá resolver isso então. Tem tudo. Agora tem que resolver em ordem a vossa incógnita é justamente a espessura do cordão.
Claro que depois vão ter que entrar na equação de dimensionamento. Sigma equivalente menor que a tensão de assistência a dividir por beta mais yn. E resolver isto em ordem A. E a solução que aqui aparece, está certa, 14.4. Portanto, na FC para lá pode ter duas vezes, como temos dois cordões, certo? Em relação a estes y, sim. Em relação a x, tem que novamente fazer o cálculo pelos retângulos. Ok. Portanto, o retângulo externo. Mas o y também não se faz pelos retângulos? Não. Não, pela tal questão de que, em relação a estes y, como o cordão, o centro de massa do cordão coincide com estes y, basta aplicar a equação BH ao cubo sobre 12, duas vezes. Uma, duas. Isto é que vocês têm que perceber muito bem. Em relação a x já não é assim, porque os cordões estão afastados de uma determinada distância de x. Ok? Vocês têm aqui uma distância em relação a este x, tem aqui uma distância. E, portanto, não podem aplicar a equação BH ao cubo sobre 12. Certo? Cuidado com isso. Em relação ao eixo vertical, o eixo vertical coincide com o eixo dos cordões, portanto, basta aplicar BH ao cubo sobre 12. Portanto, estava a dizer então, este é um e o outro é o interno. Ok, é isto. Portanto, I de y é igual a 2 vezes A vezes L ao cubo sobre 12, certo? Exatamente. O L aí é 200, certo? Certo. Vamos pôr aqui 200 se quiser. O I de x é igual ao I do retângulo maior menos o I do retângulo menor. Eu vou pôr aqui o resultado que me dá para vocês ficarem com esse valor, o I de y. Dá-me 192. Quantos zeros é que eu aqui tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 192 vezes 10 à quinta. Milímetro à quarta. O I de x deu-me 2. Professor, falta o A no I de Y.
Falta, sim, senhor. Como é que eu ia fazer isto? Vezes A. Isto é tudo em função da A. 2, 6, 1, 1, 0, 7, 7, 1,2 vezes A. Milímetro à quarta. Setor, mas o I de Y não dá 1.33 vezes 10 elevado a 6? Pá, a minha dá-me isto. Ah, não, não. É que eu tenho isto já com o valor de 14.4. Não, isto é já o valor com... Isto são os valores já com com a resolução. Eu que eu fiz isto por tentativas. Fiz numa folha Excel por tentativas e, portanto, vou dando valores a A até que a tensão equivalente seja menor que a tensão admissível. Portanto, isto aqui, estava-vos a dizer aqui que isto estava A, mas não, isto é já o resultado final, com o A igual a 14.4. Peço desculpa. Então, mas setor, nós para calcular o A, damos valores ao A? Vocês têm várias possibilidades de fazer isso. Ou fazem, ou resolvem a equação, se conseguirem resolver a equação, muito bem. Se não, têm que fazer por tentativas. Até isso, setor, como é que o setor foi buscar o 14? Se não tivéssemos soluções, que valores é que dávamos? Epá, vocês começam com 4 e veem, imagina, mete 4 valores, 4 milímetros, e dá a tensão equivalente 100 megapascal. Depois a seguir metem 8, e a tensão dá 200. Como a tensão admissível é 300, tem que procurar um resultado para A que se aproxime dos tais 300. Né? Ah, ok. Esta tensão equivalente tem que dar próxima desta, não pode dar superior. E com este 14.4 dá-me 298.6. Ah, ok. Agora já está. Boa tarde, que eu tenho aula a seguir. Ok, fiquem bem. Boa tarde. Tá, professor. Até para a semana. Até para a semana. Já agora, Tchau. o professor de manhã não teve na aula. Não tive uma reunião, não pude lá estar, não. Foi o que eu pensei, depois acabei por ir. Também estava a fazer outras coisas, por isso não houve problema nenhum. Pois, quando for assim, mandem-me um mail que é para eu vos dizer se eventualmente posso estar ou não. Eu sei que o Marco queria falar comigo, eu disse-lhe que não podia estar. Está aí, Marco? Ou já adormeceu? Marco Gomes? Não tem. Em relação ao projeto industrial não houve mais ninguém. Senhor, estava a chamar, senhor? Estava. Ah, senhor, peço desculpa, estava aqui um bocado mais do lado, eu ouvi, mas não vi logo. Não, Miguel, em relação ao projeto industrial, eu tenho que enviar o mail para os serviços. Já não vou esperar mais. Vai com o meu nome, certo? Sim, com o seu nome. Ok, depois